Vou ler um trecho do livro Conduta Espírita, pelo Espírito de André Luiz. Não por acaso tem a ver com o tema. No templo. Entrar pontualmente no templo espírita para tomar parte das reuniões sem provocar alarido ou perturbações. O templo é local previamente escolhido para encontro com as forças superiores. Dedicar a melhor atenção aos doutrinadores sem conversação, bocejo ou tosse barulhenta, para que seja mantido o justo respeito ao lar da oração. Os atos da criatura revelam-lhe os propósitos. Evitar aplausos e manifestações outras, as quais, apesar de interpretarem atitudes sinceras, por vezes geram desentendimentos e desequilíbrios vários. O silêncio favorece a ordem. Com espontaneidade, privar-se dos primeiros lugares no auditório, reservando-os para visitantes e pessoas fisicamente menos capazes. O exemplo do bem começa nos gestos pequeninos. Coibir-se de evocar a presença de determinada entidade no curso das sessões, aceitando sem exigência os ditames da esfera superior no que tange ao bem geral. A harmonia dos pensamentos condiciona a paz e o progresso de todos. Acostumar-se a não confundir preguiça ou timidez com humildade, abraçando os encargos que lhe couberem, com desassombro e valor. A disposição de servir por si só já simplifica os obstáculos. Desaprovar a conservação de retratos, quadros, legendas ou quaisquer objetos que possam ter tidos na conta de apetrechos pelo ritual, tão usados em diversos meios religiosos. Traz um copo d'água para mim. Obrigado. Os aparatos exteriores têm cristalizado a fé em todas as civilizações terrenas. Oferecer a tribuna doutrinária apenas a pessoas conhecidas dos irmãos dirigentes da casa, para não acumpliciar-se inadvertidamente com pregações de princípios estranhos aos postulados espíritas. Quem se ilumina recebe a responsabilidade de preservar a luz. Nas reuniões doutrinárias, jamais angariar donativos por meio de coletas, peditórios ou vendas de tômbolas, à vista dos inconvenientes que apresentam, de vez que tais expedientes podem ser tomados à conta de pagamento por benefícios. A pureza da prática doutrinária deve ser preservada a todo custo. Então, para quem entrou agora, eu estava lendo um trecho do livro Conduta Espírita, pelo Espírito de André Luiz, e o item, o título, né, dessa leitura é justamente no tempo. E a gente vai falar hoje justamente sobre um tema que é que se refere a uma parábola de Jesus, do fariseu e o publicano, onde estes entram no templo para orar.
Bom, boa noite a todos. Meu nome é Flávio Sterce, eu sou trabalhador da Associação Espírita Fé e Caridade e hoje vou dar a palestra O Fariseu e o Publicano. Sejam bem-vindos todos que estão podendo acompanhar essa reflexão na noite de hoje. Então, nesse instante, vamos começar. Vou pedir a todos, então, vamos fazer a prece inicial, vamos nos colocar numa posição confortável, fechar os nossos olhos e imaginarmos em pensamento, adentrando a nossa casa, Associação Espírita Fé e Caridade, passando pela porta principal, entrando naquele pequeno corredor em L, até chegarmos ao salão, sentindo todas as energias amorosas dos nossos mentores espirituais, que estão sempre nos trabalhos da casa, sempre nos envolvendo, nos amparando, nos acolhendo com seus fluidos energéticos amorosos, restauradores. Vamos imaginar, então, em pensamento, nós estarmos lá, sentando no salão, para ouvir a palestra dessa noite, lembrando de todos os momentos que a gente tem vivido nessa nossa casa, as nossas amizades, os nossos aprendizados, que temos levado para a vida, e agradecer a oportunidade de estarmos sendo acolhidos e amparados por esses amigos espirituais, mentores da casa. E assim, unidos em pensamento, para o nosso aprendizado, nós iniciamos mais uma palestra da Associação Espírita Fé e Caridade, proferida na noite de hoje. Obrigado, Pai misericordioso, Jesus, Mestre amigo e amigos espirituais. E assim nós damos por aberto essa palestra da noite de hoje. Que assim seja. Bom, gente, eu fiz questão de fazer essa prece, a gente imaginando, né, a nossa entrada na casa, porque eu tenho sentido muita saudade. Realmente, hoje mesmo, enquanto eu preparava o tema dessa noite, eu estava me lembrando nossa, quantos anos que eu estou na casa, mais de 20 anos, e 20 anos praticamente da minha vida indo regularmente, toda semana, todas as pessoas que eu conheci, as amizades que eu fiz, o ambiente da casa, né, desses amigos espirituais, sempre ali, toda vez que a gente entra, já sentindo aquela energia de acolhimento. Realmente, senti muitas saudades hoje. Infelizmente, a gente ainda não sabe, né, o tempo ainda que vamos levar para nos encontrar. Mas tem sido um grande aprendizado para nós. E hoje a gente vai tratar justamente de uma parábola que vai nos ajudar a muitas reflexões, inclusive com relação a nós na casa espírita.
Espero que de alguma forma para todos nós isso contribua para uma reflexão com vistas a mudarmos, né, nossas atitudes. É sempre importante desse ponto de vista. Aliás, é essa a finalidade de estudarmos, para que a gente possa transformar esse conhecimento que a doutrina nos traz em efetivamente mudança de atitude. Bom, vamos começar então falando sobre o tema de hoje, o fariseu e o publicano. Antes, vou falar um pouco sobre quem eram os fariseus e os publicanos, né, contextualizado do ponto de vista histórico, para que a gente saiba exatamente quem eram. Os fariseus eram um grupo religioso que se originou 2 séculos antes, da vinda de Cristo. Eles eram líderes de um movimento para trazer o povo de volta a uma submissão da escrita à palavra de Deus. E também com relação às palavras de Deus, e eram considerados geralmente como servos mais espirituais e devotos de Deus naquela época na Palestina. Os fariseus, eles seguiam não somente a lei escrita, né, conhecida pelos judeus como Torá, que compõe os 5 primeiros livros da Bíblia, escrita por Moisés, que muitos cristãos conhecem pelo nome de Pentateuco. Mas também eles tinham as tradições orais que lhes tinham sido passadas ao longo desses anos, e eles eram fielmente cumpridores dessas práticas exteriores do culto e das cerimônias. Então, aliás, justamente essa postura deles rendeu, inclusive, por parte de Jesus, várias controvérsias entre Jesus e os fariseus, porque justamente a característica desse povo, desse grupo, era de, mais do que a palavra escrita, os 5 livros 5 primeiros livros da Bíblia, eles valorizavam demais esses comportamentos, esses cultos, essas cerimônias. Muitas vezes era mais importante até do que, enfim, as leis de Deus. E essa era justamente a crítica de Jesus na época. Tem até uma frase que Jesus coloca: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, justamente porque eles se preocupavam mais com a forma do que com o conteúdo. E dentre esses cultos e cerimoniais que eles tinham, por exemplo, alguns deles eram não trabalhar aos sábados, e as mulheres não podiam se olhar no espelho, inclusive aos sábados. Outro comportamento que eles tinham era de lavar as mãos e braços até a linha do cotovelo. Mas isso não era uma preocupação, lavar as mãos antes das refeições, Mas isso não era uma preocupação higiênica, era mais uma preocupação ritualística, para eles. Porque eles acreditavam que as mãos por lavar tornavam os alimentos impuros, no sentido espiritual. Então era por isso que eles tinham esse hábito. Outro hábito deles era, por exemplo, não comer com os gentios, samaritanos, publicanos, grupos da época, que para eles também comer com esses grupos ou entrar na casa deles era se expor à impureza, dando já essa conotação de que eram pessoas ou grupos inferiores. Então essa era a característica dos fariseus. Já os publicanos era o nome dado aos coletores de impostos
das províncias do Império Romano. Naquela época, o Império Romano dominavam todas as províncias, e a Palestina, onde estavam esses povos, era um deles. E por conta disso, eles eram detestados pelos judeus, que muitas vezes os envolviam. Muitas vezes eles se envolviam com corrupção, cobrando os impostos além das pessoas, além do que deveriam, Então se enriqueciam, enfim. E por conta disso eles tinham esse repúdio da casta religiosa dos fariseus. Então esses eram os publicanos e os fariseus. E a parábola começa da seguinte forma, então. Subiram 2 homens ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu orava de pé e dizia assim: graças te dou, ó meu Deus, por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, e não ser também como aquele publicano. Não é? Eu, por mim, jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de tudo quanto possuo. Apartado a um canto, o publicano nem sequer ousava erguer os olhos aos céus. Batia no peito e exclamava: meu Deus, apiedai-vos de mim, pecador. E Jesus acrescentou que este voltou justificado para sua casa e o outro não, porque todo aquele que se exalta será humilhado e todo aquele que se humilha será exaltado. Então essa passagem, essa parábola, a gente vai encontrar em Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14. Interessante dessa parábola que 2 coisas são bem pontuais na mensagem que Jesus quer trazer. Ela destaca justamente os malefícios, esses 2 aspectos, os malefícios do orgulho e os benefícios da humildade, e também esclarece com relação à prece. Então, 2 coisas, 2 mensagens fortes que Jesus nos traz a partir dessa parábola. Então, o orgulho e a humildade, os malefícios do orgulho e os benefícios da humildade, e com relação à prece, como é a postura, enfim, tudo com relação à prece. O interessante com relação então ao orgulho, que é aquele mal, aquela característica das pessoas se acharem melhor que os outros. É engraçado, a gente ouvindo essa parábola, quando estava montando a reflexão de como esses temas são tão atuais, Jesus trouxe essa mensagem para nós, não só esse, mas toda vez que você pega alguns dos ensinamentos de Jesus, você vai perceber como todos eles são muito atuais. E é engraçado que ele trouxe todos esses ensinamentos para nós, há 2000 anos atrás, e ainda é tão atual, tão presente. Parece que a gente, nós enquanto espíritos encarnados e no nosso processo de evolução, através das várias reencarnações, parece que temos muita dificuldade, caminhamos a passos bem lentos, por isso que tudo é tão ainda atual. Parece que ele trouxe essa mensagem para nós hoje, como se, fazendo uma reflexão sobre o que nós encontramos agora na sociedade atual em que vivemos. E, na verdade, isso já foi trazido há 2000 anos atrás. E justamente esse sentimento de achar os outros, se achar melhor que os outros, a gente vai ver em todas as esferas da sociedade, na religião,
né? Nós ainda temos isso, algumas religiões que acham outras, né, menores, mais inferiores, menos evoluídas, né? Então ainda existe muito disso, né, de dizer que outras religiões são de pessoas menos evoluídas, né? A gente vê muito isso com relação às profissões, né? Profissões que têm mais status, que as pessoas, né, são consideradas melhores ou mais cultas, enfim, que ganham melhor. Inclusive, é interessante que, do ponto de vista da profissão, existe na psicologia profissões que são consideradas, eles dizem que são trabalhadores, são chamados de trabalhadores invisíveis, que são aquelas profissões que as pessoas não prestam atenção, né? E socialmente são consideradas como profissões menores. Por exemplo, lixeiro, gari, pessoas que trabalham em limpeza, né? Tem essa conotação, do ponto de vista social, são consideradas menores e são chamadas de invisíveis porque as pessoas não olham, não são vistas. Um exemplo disso bem interessante é uma pesquisa de um estudante de psicologia da USP, na pós-graduação, o trabalho de dissertação dele, que ele durante 2 meses ele trabalhou no prédio onde ele estudava, né, onde tinha a pós-graduação, lá na Universidade de São Paulo. Ele fazia o trabalho de varredor, né, de limpeza, nesse mesmo lugar onde ele trabalhava. E durante 2 meses ele fez isso, e nunca ninguém dos amigos, né, estudantes e professores que ele conhecia, nunca ninguém o reconheceu, né, por conta dessa invisibilidade que a profissão que ele estava exercendo tem, né, as pessoas não serem vistas. Então é muito interessante. E é muito atual tudo isso, né? Isso a gente vê cotidianamente. Outra coisa é com relação a cargo, né? Hierarquia. Então as pessoas que têm cargos mais altos na hierarquia, né, de um trabalho, enfim, têm mais poder, são consideradas melhores, né, do que aquelas que têm os cargos mais baixos na pirâmide social, na hierarquia, né. Um outro aspecto com relação à cor. Aliás, né, estamos passando durante essa semana por vários protestos nos Estados Unidos, todo mundo deve estar acompanhando, em relação à cor, né, sobre o estudante, o segurança americano que foi morto por um policial, que trouxe à tona toda essa questão, né, da discriminação, do racismo, que é muito presente hoje, né, e é cultural, é histórico. Nós aqui no Brasil percebemos claramente isso, né, principalmente a sociedade ocidental, que foi escravagista no século XIX, e hoje ainda, depois de todo esse tempo, a gente ainda discrimina ou coloca as pessoas de outras cores, de outra cor, as pessoas da cor preta, como pessoas menores, né, inferiores. Isso ainda, infelizmente, é muito presente. E é uma reflexão que a gente, né, por conta de tudo isso, está entrelaçado, uma profissão, cargo, cor, né? Por quê? Por que eu falo isso? Principalmente aqui no Brasil. Porque as profissões melhores, você não vai encontrar as pessoas de cor, que têm menos acesso ao estudo, né? Então, consequentemente, vão ter cargos mais subalternos, e isso cada vez predomina mais essa discriminação, essa diferenciação
dos negros, e infelizmente, né, a gente tem que estar sempre fazendo essa reflexão das atitudes, das ações, se a gente não traz esse ranço ainda de educação por conta disso, né? Com relação à mulher, até hoje, né, existe uma diferenciação com relação às mulheres no mercado de trabalho e muito mais. A própria evolução, essa discussão, por exemplo, não está dentro da reflexão inicial, porque na época as mulheres nem se discutia, né? Ainda nessa fase de Jesus, a inferioridade da mulher. Essa discussão começou a aparecer só no século, na Idade Média, onde a igreja questionava se as mulheres tinham alma, né? Onde existia na Idade Média a discussão se as mulheres teriam alma. E com relação à igualdade, elas começaram a ter o direito do sufrágio, o direito ao voto, só no final do século XIX. O primeiro país foi, se não me engano, a Islândia ou a Finlândia, deu esse direito de voto à mulher em 1896. E no século XIX, os demais países, né, que começaram a dar o direito do voto às mulheres. E até hoje existem algumas sociedades, né, aqui nessa mãe terra onde vivemos, que a condição da mulher está muito abaixo ainda, né? Então, é uma discussão ainda muito presente. E com relação à sexualidade também, né? As orientações sexuais das pessoas agora, né, que através de leis, mas ainda não do nosso comportamento, nós enxergamos as pessoas com as diferentes opções sexuais como pessoas iguais a nós. Aliás, até 1967, né, a homossexualidade era considerada para a própria ciência humana, né, para a psicologia e psiquiatria, como um desvio. Né? Só a partir dos anos 60 é que essa condição mudou. Então o orgulho está muito relacionado a isso, a sensação de nos sentirmos melhores, né? E é essa a tônica que justamente a parábola traz, né? Essa colocação pela postura do fariseu, né? E o outro aspecto seria a humildade. Humildade é justamente essa capacidade que a gente tem de não se achar melhor que ninguém. Nem pior, nem melhor. Todos somos iguais. Todos estamos, né, na mesma lida, com o mesmo objetivo de nos tornarmos pessoas melhores. Então a humildade traz justamente isso, a capacidade de olharmos no mesmo plano, como todos iguais. E também a empatia, tem relação com a empatia, a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro. Aliás, por conta da pandemia, a gente tem, né, visto muito essa discussão na mídia sobre a questão da empatia, né? Nessa situação de pandemia, muitas pessoas com dificuldade de perdendo emprego, enfim, né, enfrentando os dramas pessoais de quem adquiriu a doença, perdeu entes queridos. Então a gente ter justamente a condição de sermos empáticos, de conseguirmos nos colocar no lugar do outro, daqueles que estão sofrendo por essa ou por aquela situação. E à medida que a gente consegue, quanto mais trabalhar a nossa empatia e a nossa capacidade de sermos humildes, de entendermos todas as pessoas como iguais a nossa, desde
morador de rua, né? Que a única diferença que o morador de rua tem em relação a nós é as condições de vida que ele está tendo, né? Mas do ponto de vista moral, eles podem ser eles são iguais a nós e podem ser até melhores do ponto de vista moral, né? Podem ser mais empáticos, podem ser mais solidários. Então, a única diferença que nos faz diferentes de um morador de rua ou de uma pessoa com grande condição financeira ou de que tem um grande cargo, né, na hierarquia de um país ou no mundo, a única diferença são as oportunidades que cada um tiveram. Mas, no fundo, todos nós somos absolutamente iguais. Buscamos, né, a nossa evolução do ponto de vista moral. Então é isso. E o outro aspecto seria justamente a questão da prece, né? Quando Jesus aborda, né, nessa parábola a posição e a forma com que o fariseu ora, né, a posição física, a roupa, né, a forma com que ele ora e também a forma e a posição, né, do publicano. Que isso a gente vai encontrar justamente esses esclarecimentos no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: pedi e obtereis, né? O capítulo todo trata justamente com relação à qualidade da prece. E daí a gente vai ver lá nesse capítulo os espíritos falando para o Kardec que a prece é um recurso divino em nosso benefício, né? Não basta, porém, orar, é preciso saber onde, quando, porquê e como nos dirigir ao Senhor da vida, né? Justamente eles nos dão nos trazem esse ensinamento, esse roteiro, né? Vamos dizer assim. E daí também eles nos falam que o Espiritismo, né, ele ensina, à medida que evoluímos, né, que santificamos também esse templo íntimo, aperfeiçoando sentimentos, pensamentos, palavras e ações. Daí lá, né, especificamente no capítulo, a gente vai ver, por exemplo, eles nos traz que o objetivo da prece consiste em elevar a nossa alma a Deus, né? E a diversidade das fórmulas, nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quanto sinceras. Então, o que está nos dizendo, né, nesse capítulo? Que não tem fórmula, né? O importante não tem essa é a fórmula melhor e desse jeito, não. O que importa é que ela seja sincera, que venha do fundo do coração. Então não adianta eu ter uma fórmula ou ter uma oração bonita ou qualquer coisa assim, mas que ela é dita da boca para fora. Não, ela tem que ser sincera, tem que vir de dentro, tem que trazer, né, as nossas ansiedades, aquilo que vem de dentro da gente. Outra coisa que eles colocam, que a qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa. Basta ser clara, simples e concisa. Que toda essa fraseologia inútil não vai adiantar nada. Então não adianta a gente escolher palavras bonitas, fazer versos, prosas, sabe? Para a prece parecer, né, mais do que ela é. Porque ela não está vindo de dentro, né?
Então, ela tem que ser clara, direta. Estou falando com meu Pai misericordioso, eu tenho que ser claro e simples, né? E conciso. Não vou me estender, tá? Continuando, eles falam que Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Mais uma vez reforçando a sinceridade. Né? Então, o que é se colocar em evidência? Ficar plano, né, na frente de todo mundo, em pé, ou chamar a atenção para a sua prece, né, para dizer que está fazendo a prece. Não, lugar tranquilo, em qualquer lugar, entendeu? Mas que você faça isso em segredo, né, de forma voltada para si mesmo, não para que os outros vejam, né? E também pela multiplicidade. Então não adianta eu pegar um terço e rezar o terço inteirinho. Porque se eu rezar inteiro vai dar resultado do que se eu rezar só 10 Ave Maria e 2 Pai Nosso. Né? Então a quantidade significaria que Deus nos ouviria. Não tem nada disso. Né? A gente tem que, mais uma vez, sermos simples. Não é a quantidade das palavras que a gente vai utilizar, né, que a gente vai alcançar os nossos benefícios, mas sim a sinceridade dessas palavras. Mais uma vez. Outra coisa que Jesus nos ensina, que é antes de orarmos, se a gente tiver qualquer coisa contra alguém, perdoe-lhe. Então, o exercício do perdão, Jesus nos ensina que o exercício do perdão é fundamental para a gente receber essa ajuda. Por que a gente tem que perdoar? Porque quando, na nossa prece, muitas vezes a gente está pedindo ajuda pelas dificuldades pelas quais a gente está passando, né? Pelos erros, pelas atitudes erradas que nós tivemos, pedindo perdão a Deus, né? Quando a gente na prece pede perdão, mas se a gente pede perdão a Deus, Ele pede para que a gente perdoe também. Como é que eu posso pedir perdão se eu não perdoo aos outros? Né? Isso é muito importante. Nós precisamos de perdão. Se precisamos de perdão dos outros e de Deus, nós precisamos perdoar o nosso próximo também. E é isso. Quando a doutrina nos ensina toda a forma como oramos, né, e fala que tem que vir de dentro, simplicidade, isso não significa que a gente não possa ler eventualmente ou principalmente orações que a gente gosta, né? Justamente, como o próprio nome diz, quando são orações que nós gostamos, que ela nos toca, então quando a gente declama essa oração, a gente né, de forma empática, a gente entra nessa oração. Eu coloco isso, tem muitas orações bonitas, né? O próprio Pai Nosso, né, é um exemplo que Jesus nos deu da oração perfeita, né, o Pai Nosso, né, que traz 3 situações, né? Ele começa exaltando, né, nosso Pai misericordioso, depois a gente pede para que Ele, né, nos ajude nas nossas vicissitudes e no final agradece, né? Então esses são os 3 roteiros importantes na oração. Então essas orações já escritas, que já existem, por exemplo, tem muitas muito bonitas, e que não é que a gente não possa lê-las, né? Mas, logicamente, não pode ser um ato simplesmente físico, né? Mas não emocionalmente a gente não está sentindo.
É isso que é importante. Eu tenho uma oração que eu gosto muito da Amália Rodrigues, eu acho que chama Gigantes da Alma. Uma oração muito bonita que fala sobre, né, as dificuldades que alguém vem na encarnação das pessoas que são deficientes mentais, deficientes físicas, aquelas que não são deficientes visuais, né, que estão passando por uma dificuldade nessa encarnação, mas que quando superarem essa prova, né, vão encontrar tranquilidade, enfim, né, vão superar novos, que todas as dores são ocasionais, né, que o sofrimento nunca é permanente. Então tem essa, eu gosto muito também da oração da sabedoria, muito bonita, né? São Francisco de Assis, perdão, São Francisco de Assis, enfim, tem muitas orações e que quando a gente as declama, se for, né, com os nossos sentimentos, são muito válidas. É isso, eu espero que de alguma forma, né, eu tenha ajudado nessa reflexão da noite de hoje, que a gente possa refletir, ainda mais com todos esses acontecimentos, né, que nós estamos vivendo, a época especial que nós estamos vivendo, essas questões do preconceito, enfim, uma pandemia, né, uma questão de saúde pública, onde milhões de pessoas estão sendo afetadas, da importância, né, de sermos empáticos e refletirmos justamente sobre a questão da prece, né, e do orgulho e da humildade, que é justamente o cerne dessa parábola de Jesus, do fariseu e publicano. Eu agradeço imensamente a paciência de vocês. Para mim é muito difícil, é a segunda palestra que eu faço de forma remota, né, ao vivo, enfim. A dificuldade é muito grande não poder ver as pessoas, né? Eu estou falando aqui para um computador, não estou vendo ninguém, e é justamente essa interação entre as pessoas que eu tenho sentido muito. E a palestra demonstra muito isso, né? Essa dificuldade que eu tenho por não estar vendo as pessoas, não estar recebendo, né, através do olhar, através do sorriso, essa troca de energia e de empatia. Mas eu espero que a de hoje tenha sido menos sofrível do que a primeira. A primeira eu tive muita dificuldade. Mas hoje já consegui me sentir mais tranquilo, né? Mas ainda assim falta para mim o que é o essencial, é estar olhando a todos vocês, no momento são 23 pessoas assistindo, é não estar podendo ver o rosto e os olhos de cada um e a gente poder interagir de forma empática durante a reflexão. Mas eu sei que isso é passageiro, né? Que logo voltaremos às nossas atividades na Casa Espírita. Provavelmente vai demorar um tempo que a gente não sabe, mas tudo vai passar. Nós temos a certeza de que tudo vai passar e esperamos que essa dificuldade que é mundial, que é coletiva, que todos nós, em menor ou maior grau, tem passado, tem sofrido, né? Que essa situação possa nos trazer grandes aprendizados, principalmente, né, esse distanciamento social, essa impossibilidade de que nós estamos tendo, nós da Casa Espírita, de nos vermos, de estarmos juntos, de nos abraçarmos e conversarmos pessoalmente, que a gente possa valorizar muito mais a partir do momento que pudermos nos reencontrar novamente.
Porque, sem dúvida nenhuma, o contato com o outro é que nos ajuda no nosso crescimento. A gente não evolui se ficar isolado numa ilha, né, sem relação com as demais pessoas. É justamente o contato e o convívio com o outro que a gente tem a possibilidade do nosso crescimento e que a gente possa estar juntos em breve. Vamos então encerrar a reunião doutrinária da noite de hoje, agradecendo aos amigos espirituais que nos abraçaram, nos envolveram com suas energias amorosas, ao nosso Mestre Jesus, aquele agradecimento especial por toda a sua obra, por todos os teus exemplos, que seguem como um norteador para todos nós, e principalmente para esse Pai misericordioso e amoroso, que abraça e acolhe todos os teus filhos. E assim damos por encerrado a palestra da noite de hoje. Que assim seja. Pessoal, um beijo muito grande no coração e espero que possamos estar juntos em breve. Tenho saudades muito grandes da casa e de todos. Um beijo grande no coração. Fiquem com Deus.